Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor de Cristo esteja conosco nessa hora, nos amparando, nos trazendo conforto, nos trazendo aquilo que nós viemos buscar aqui na casa. E principalmente, nós só podemos levar à medida em que nós deixarmos aquilo que nos perturbou durante o dia, durante a semana, enfim, aquilo que nos incomodou hoje. Então são razões que às vezes nós temos que pensar a respeito desses assuntos. O que eu devo levar? Mas para mim levar eu tenho que deixar, é a minha contrapartida. E o que nós queremos deixar aqui? E isso é importante. Mas, para a gente iniciar a nossa doutrinária da noite, vamos elevar nossos pensamentos, vamos relaxar nossos braços, nosso corpo e principalmente a nossa mente. Vamos deixar a nossa mente leve, despreocupada, vamos se desligar das incomodações do dia, porque à medida em que a gente vai deixando de lado aquilo que nos perturbou, obviamente que a espiritualidade começa a trabalhar esse sentimento, trabalhar esses itens que estão nos incomodando e transformando em energias de saúde, energias de paz, de compreensão, e devolvendo para todos nós. Então, há sempre uma dupla troca em tudo isso. Mas vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para que possamos ser um pouquinho melhor. E o melhor só seremos à medida que Tu, Pai, nos dê a compreensão e nos dê os mecanismos para que possamos desenvolver a nossa sabedoria. Jesus, nosso irmão, queremos sentir neste momento os Teus princípios básicos do cristianismo. Queremos sentir esse amor, sentir essa vontade de exercer a caridade, seja ela através de uma boa prece. Ó, nossos mentores espirituais que se fazem presente neste momento. Pegar essas energias que ora estão sendo trabalhadas pelos nossos irmãos da espiritualidade e que sejam conduzidos aos lares daquelas pessoas que ora estamos pensando. Que as luzes de nossos mentores espirituais consigam atingir aqueles irmãozinhos que recém ou no momento estão desencarnando, partindo para a pátria espiritual. Que eles possam receber essas luzes, que eles possam receber esses sentimentos de amor, para que o porvir deles possam ser rapidamente encontrados. Ó Pai amado, Te pedimos que ao longo da doutrinária possamos atingir os hospitais, os cárceres, aos lares daqueles que, tendo a vontade, mas foram impedidos fisicamente de estar aqui presentes, que eles possam receber, Pai,
as mesmas vibrações. Jesus, abençoe também os internautas, fluidifique os líquidos que estão naqueles recipientes ao lado do computador, Pai, para que eles, ao ingerirem, se transformem em medicamentos, purificando suas células, fluidificando os líquidos celulares da sua mente e de seu corpo, Pai. Ó Pai, que a tua bondade neste momento se faça presente entre nós, que possamos sair daqui um pouquinho melhor do que quando chegamos, que possam todas as energias negativas, todas as influências espirituais negativas neste momento, que possam aqui permanecer, aqui ficarem e serem transformados nesse grande laboratório de luz, de energia, energia salutar, energia do bem, energia da vontade, Pai querido. Que assim seja, meus queridos irmãos. Quando nós abrimos o Evangelho, no capítulo 6, nós vamos encontrar algo que Cristo costumava fazer, que é uma das propostas da sua reencarnação no planeta Terra, era trazer para nós o amor, era trazer para nós o espelho, para que possamos enxergar na nossa frente a verdadeira imagem do nosso irmão como se fosse a nossa mesma. Essas missões de Jesus Cristo. Uma delas, meus queridos irmãos, uma delas que nós fazemos praticamente durante todo o dia, baseado já no nosso grau de evolução espiritual, que é a consolação. A consolação, ela é tão importante que antes de eu passar aquele consolo a alguém, está agindo sobre a minha mente, sobre o meu pensamento, o meu mentor espiritual, que todos nós temos um amigo espiritual de luz, ou o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, que estão ali nos alimentando com aquelas energias para que a gente possa consolar o nosso irmão. Então, o que é a consolação? É o alívio dado à aflição, à dor, à agonia de alguém. Mas será de onde vem essa agonia, essa dor? Como é que eu vou ter isso, outros não têm, eu tenho? Então tem algumas causas disso. E uma das causas é o nosso, vamos dizer assim, o nosso exagero nessa encarnação, os nossos excessos nessa encarnação, os nossos desregramentos nessa encarnação. Então, são motivos suficientes. Claro que se eu vou sentir uma dor no fígado, pode, né, ser provocado pela bebida alcoólica, por uma alimentação mal, vamos dizer, mal elaborada em termos de nutrientes. Então, nós é que vamos provocando muitas vezes as nossas dores. Nós pensamos tão baixo
que às vezes nós vamos sentir outras dores até na nossa alma, até no nosso espírito nós vamos sentir dor. Tá? Mas normalmente, meus irmãos, claro que a dor quem sente é o espírito. Nós, muitas vezes, utilizamos o nosso corpo, provocamos um funcionamento não tão adequado que ocasiona um problema de dor. Então, nós podemos, através dos nossos desregramentos, provocar a dor, provocar a aflição, provocar a angústia, provocar a ansiedade. Então, nós temos que ter esses cuidados. Numa outra questão ainda, pode nós trazermos no nosso projeto reencarnatório determinadas passagens para nós como motivo de aperfeiçoamento, evolução espiritual. É o que nós chamamos de provas e expiações. As provas, meus queridos irmãos, a dor essa que vem via provas, elas podem ser amenizadas de acordo com a nossa condição de vida. Nós podemos diminuir ou aumentar as nossas provas. E as expiações, essas sim, essas nós trazemos no nosso projeto reencarnatório, que são aquilo que nós temos que resgatar. Porque nós não resgatamos no sorriso, nós vamos ter que resgatar pela dor. Então, também é outro motivo de dor, é outro motivo de agonia, é outro motivo de estresse. Então, esses detalhes nós temos que estar atentos sempre. Olhar para o nosso irmão e dizer, como eu vou agir? Como eu vou me dirigir? Não é da boca para fora, não. Como eu vou organizar o meu pensamento, alimentado pelas as energias boas, e atingir os centros de força, os centros de recebimento de energias do nosso irmão. Então tem uma série de coisas que nós vamos ver. Consolador é aquele que traz a consolação, é aquele que traz o amparo, aquele que traz a proteção. Não é a proteção física, né? Mas é a proteção espiritual. E consolar, pessoal, esse verbo aí é muito importante. Consolar é a ação da consolação, é aquilo que eu estou dizendo, é aquilo que eu estou orando, é aquilo que eu estou fazendo em prece, é aquilo que eu estou pensando e o meu irmão está recebendo. É a ação da consolação na relação, na conversa, ou no diálogo, na conversa, tá? Isto é, a influência do pensamento do consolador sobre o consolado. Esse é o nosso conceito de consolação espiritual. Eu preciso. Eu não posso simplesmente jogar meia dúzia de palavras para alguém e aquele alguém ser consolado, se melhorar, se aliviado, se sentir bem, se sentir amparado. Não, é muito mais profundo. Envolve o nosso pensamento, envolve as nossas emanações espirituais. E aquela tradicional história, né, da mãe que vê seu filho chorando, às vezes agonizado de uma dor, e ela pega no seu colo, fecha seus olhos, e naquele balançar vai mudando a condição vital de seu filho, alivia a dor, chama a atenção daquele espírito que está ali encarnadinho naquela criancinha. Não é? Então vejam
que isso é importante. Porque não é o fato da mãe pegar seu filho e ficar embalando. Não é. A consolação, ela está ali orando, ela está ali transmitindo, ela está ali pedindo a Deus a melhora para o seu filho. E é ela que está emanando, ela que está conduzindo isso. Então, isso é consolar. É a influência. Porque todos nós, como corpo, somos capazes de influenciar os nossos arredores. Uns mais, outros menos. Mas nós vamos influenciando. Se a pessoa agonizada está ali perto de nós, nós temos como mudar as nossas vibrações. Nós temos como mudar a nossa aura, deixar uma aura mais forte, mais poderosa através dos nossos pensamentos, aliviando a dor. E se aquela criancinha conseguisse falar, se tivesse maturidade de corpo, aquele espírito dizia assim: como foi boa a tua prece, minha mãe, aliviou a minha dor. Quantas vezes, quando nós temos pessoas que amamos, doentes, e nos colocamos em silêncio através de prece, e aquele espírito que está ali, sobre aquele corpo doente, ele recebe todas aquelas luzes, recebe todas aquelas energias que nós estamos emanando. Que acham, não é? E que a sociedade nos educa para dizer assim: não, eu não tenho essa propriedade de influenciar, eu não tenho essa propriedade de consolar. Nós temos sim, é só a gente querer. Não é? Cristo já dizia assim, se eu posso, vós podeis muito mais do que eu. E a gente não questiona as curas, a consolação que Cristo fez enquanto encarnado aqui na Terra. Quantas vezes a gente tem um sonho, aquele sonho que está saindo aquela depressão da nossa vida. E realmente, no dia seguinte, ao despertar, a pessoa se encontra melhor. A pessoa acorda sorrindo. Claro que depois, ao longo do dia, aqueles pensamentos negativos começam a influenciar. Então nós temos que ter esses cuidados. Se como nós levantamos bem, somos capazes de passar todo dia bem. Está em nós. Está em nós. Nós estamos e temos que estar sempre prontos para o serviço com Jesus. Então eu tenho que estar sempre prontinho, porque na hora que ele precisar das minhas energias vitais aqui do meu corpo, para fazer a caridade a alguém, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar tranquilo de pensamento, em equilíbrio, em harmonia. Porque fazer as tarefas nós vamos ter que fazer do mesmo modo, do mesmo jeito. Então é melhor a gente fazer harmonizado o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho, as coisas, né, as nossas relações. Então isso tudo é interessante, meus queridos irmãos, quando a gente está falando em consolação. Não é simplesmente meia dúzia de palavras. A consolação espírita é realmente uma dupla troca de pensamentos. A gente capta aqueles pensamentos não tão bons, aquela pessoa que está agonizada pela dor, ela está desarmonizada, e nós temos que trazer o equilíbrio, reorganizar através do pensamento, muitas vezes de uma outra forma de comunicação, através da voz, de
atingir a mente daquele que está sofrendo. Aí a gente ouve, um bom dia salva as pessoas. Não é? Muitas vezes, e aqui certamente, nós vamos encontrar pessoas que estão passando por dor, que estão passando por depressão, estão passando por estresse, porque a sociedade está organizada para isso. Nós é que temos que aprender a conviver nesse mundo tumultuado, mas eu de bem comigo. Isso é o importante. Eu acho que o mínimo que nós podemos fazer é estar de bem consigo mesmo. Jogar fora aquela depressão, aqueles pensamentos ruins, né? Aquelas coisas que invadem a nossa mente, aqueles pensamentos obsessivos que fica todo dia, né? Naquele vai, naquele vem, e aquilo ali vai desarmonizando. E nós, não precisa ser médium, não precisa ser espírita, ele tem como mudar. Ele tem. É só querer ter uma outra condição de vida, uma outra forma de vida. As pilhas do Paulo tão fracas. Paulo. Vamos ver. Trancou, Paulo. Trancou teu computador aí. Troca a pilha. Mas isso é interessante, meus queridos irmãos. Quando a gente fala no termo consolação, ele é importante. Porque nós só vamos aprender a consolar quando nós tivermos, no mínimo, o amor incondicional de Cristo e a vontade de praticar a caridade. Porque ninguém consegue habitar um oásis olhando o deserto ao seu redor. Ele não consegue ser feliz. Ele pode, em determinado momento, até se sentir prazeroso, né, naquela condição, mas tem esses detalhes importantes. Vamos adiante, meus queridos irmãos. Ainda nesse item, nós vamos falar em Cristo Consolador. Entendeu? Cristo Consolador. Veja uma passagem que Cristo fala, porque Cristo não escreveu nada, ele só falou, ele só pensou. Não. Quem escreveu foram os evangelistas. Vinde a mim os aflitos. É bom ter alguém para a gente ir quando nós estamos dominados por um pensamento aflitivo, um pensamento ruim. Vinde a mim os aflitos. Vinde a mim os sobrecarregados. Não é assim que a gente às vezes chega e diz assim: poxa, hoje o dia foi pesado, hoje o dia está sobrecarregado. É a hora, meus queridos irmãos, da gente chamar nosso irmão maior e dizer: me ajuda a carregar esse fardo. Vinde a mim todos os doentes. Vinde a mim aqueles que necessitam de uma luz. Vinde a mim todos aqueles que estão tristes, que estão deprimidos, que estão estressados. Então nós temos aonde ir. E Cristo não está longe, Ele está conosco. E se a gente se sentir impotente ainda de chegar a Jesus, Ele é humilde de coração. Ele é manso. Nós podemos chegar.
Mas mesmo assim, se nós não temos e não nos sentimos em condições, temos o nosso anjo da guarda. Temos o nosso guia espiritual para nos conduzir até Cristo. Nós não estamos sozinhos. Nós não temos o hábito, não somos educados a conviver com uma sociedade espiritual muito bem organizada, não é? Com altas produções de energias do bem. Nós achamos que, não é? Que o nosso planeta simplesmente é habitado por nós aqui, por esses 8 bilhões só. Mas só espiritualmente já está na ordem de 25 bilhões de espíritos sobre o planeta Terra. Não é? Encarnados e desencarnados. Então vejam que nós temos uma sociedade junto conosco, nós temos um grupo junto conosco, nós temos uma equipe espiritual junto conosco, para a gente atingir o Cristo. Vinde a mim os aflitos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, que eu tenho a cura. Vinde a mim, que vou te ensinar como te curar. Mas Cristo não ensina, ele vai colocando as partezinhas daquele quebra-cabeça e nos dando condição, mexendo na nossa inteligência, nós vamos montando aquele Cristo, as condições para que possamos viver bem. Isso é interessante, meus queridos irmãos. Jugo, vinde a mim, vós que estáis aflito, tomai o meu jugo como guia, verás que eu sou humilde de coração, verás que a tua condição mudará. São interpretações e traduções que a gente pode fazer lendo essas passagens, e principalmente no capítulo 6, no Cristo Consolador. Nós vamos descobrindo, meus queridos irmãos, que realmente se a gente vive assim nessa condição, eu não sou exceção também, eu também vivo nessa outra condição. A gente se esforça para ir se melhorando a cada dia. Então nós temos os mecanismos. Julgo o que é viver as leis morais, viver a lei do amor, da caridade. Isso eu julgo. Eu julgo do conhecimento de Cristo. E as leis são leves. Cristo não veio exigir nada mais do que a gente não possa dar. Quer viver bem, viver com as leis morais. Quais são as leis morais? São aquelas condições que meu semelhante, do meu dia a dia de convívio, se sente bem comigo. Então, dependendo do grau de evolução, nós vamos ter um grupo assim, um grupo assado. Por quê? Porque os espíritos que pensam iguais se atraem, eles têm um convívio. Então, eles têm seus parâmetros, seus conceitos sociais, políticos, econômicos. Então, eles vão meio que se organizando junto. Mas eles não podem formar uma carapaça. Ele convive num grupo maior. Então, meus queridos irmãos, tomai meu jugo sobre vós, humildes de coração. Então, nós temos que procurar ser humildes de coração. Nas nossas ações, no dia a dia. Procurar não esquecer nunca, que Cristo, Ele quer de nós simplesmente o amor e a prática da nossa caridade. O cristianismo,
que Cristo deixou para nós, é o nosso guia e modelo para a humanidade. E aí nós vamos encontrar assim, ó, para chegar aonde nós estamos hoje, com o nosso grau de evolução, nós passamos por uma série de coisas. Cristianismo, ele surgiu para romper, né, o dente por dente, olho por olho, né, aquele medo de Deus que Moisés tentou colocar, porque era a única condição que ele tinha de governar, dele manter, né, o seu povo unido, era exatamente através daquelas leis ou dos 10 mandamentos. Né? E aí Cristo traz para nós o cristianismo, que é a lei do amor e a lei da caridade. É simples. Aí nós vamos andando, chega na Idade Média, ou dá um avanço, né, no nosso processo de crescimento mental, que as grandes descobertas, os novos mundos, né, aí começa a descobrir, né, que o planeta não era aquele tamanho da Europa e da Ásia e da África, né, que existia outros, vamos dizer assim, outras partes, né, outros componentes do planeta. E aí surge, em 1600, o iluminismo. Ele vem, o iluminismo, trabalhar muito a nossa questão mental, que era uma nova dimensão conceitual das coisas. Não era mais, as pessoas já estavam esquecendo o cristianismo, não? Elas estavam se materializando demais, e aí surge um movimento cultural na Europa. Tá? Porque lá estava acontecendo processos grandíssimos, desde o rural, de desemprego, de fome, de miséria. Né? E aí, então, surge essas luzes patrocinado por Jesus para que o homem encontre outras razões da vida. Aí ele se volta muito para a sua vida espiritual. Aí começa a mudar seus valores internos, aqueles valores intrínsecos do nosso caráter, da nossa personalidade, permanece, mas com outro olhar, com outro foco. Não é? Então, antes de fazer o mal, a pessoa está se colocando no lugar. Inicia todo esse processo aí no iluminismo. Ele é longo, é interessante porque ele vai abrindo fronteiras. Né? Aí, logo em seguida, em 1776, surge a Revolução Industrial. Aquele vasto desemprego, as famílias passando fome, os europeus não tinham para onde ir. E aí, então, começaram, né, a máquina tomar lugar do homem nas indústrias de tecelagem na Inglaterra, na França, um desemprego em massa. E aonde ocorre o desemprego, ocorre o desequilíbrio, a desarmonia. Né? Então aí nós temos isso muito. Mas logo em seguida, lá na França, surge uma outra revolução, mais cultural também, que é a Revolução Francesa. Liberdade. Liberdade para as pessoas agirem de acordo com seus pensamentos. Igualdade, de igual para igual entre os homens. E fraternidade, né? Que é a caridade. Então vejam os pré-requisitos necessários para que logo ali, em seguidinha, Deus e Jesus, no seu processo administrativo do planeta Terra, eles começam então a dizer: temos que fazer algo. A sociedade está em desequilíbrio. A sociedade não tem alimento, a sociedade não tem trabalho. E aí, meus queridos irmãos, Jesus diz assim: se vós me amai, guardais os mandamentos. Porque pedirei ao Pai para que mande um outro Consolador, não mais na forma de corpo, mas espírito, que vós não conheceis,
mas conhecerás, porque estará eternamente junto de vós. Em 1857, surge a codificação do Livro dos Espíritos, como o grande consolador prometido de Cristo. É essa situação que nós estamos vivendo hoje. Isso é interessante, meus queridos irmãos. A gente ter essa sequência para a gente chegar com os pés no chão, com conhecimento de causa, e dizer, é aqui. É o Espiritismo que foi codificado, ele não foi criado porque o Espiritismo existe desde sempre. Simplesmente ele foi organizado à vontade de Jesus e à vontade de Deus, através do professor Rivail, que mais tarde recebe o nome de Allan Kardec. E quem foi Allan Kardec? Hoje, nas mesas espíritas, e agora recente, nós sabemos que Allan Kardec nada mais foi do que João Batista na época de Jesus Cristo. Claro que teve outras encarnações entre Jesus, uma outra que ele foi pastor, e aí sempre como liderança religiosa, né? Então aí chega até nós a codificação do Espiritismo através do Allan Kardec. Então isso, meus queridos irmãos, é interessante a gente sempre ter em mente que nós somos capazes de consolar. Porque toda ação de Cristo, ele nem esperava a nossa reação, ele só trazia a ação de Cristo. Foi praticar a caridade para nós, foi desejar o melhor para nós. E a gente ainda continua agarrado no egoísmo, que a gente não aceita o mundo espiritual interagindo conosco. Mas é real, é verdadeiro, é sabido que essa comunicação, essa vivência, tudo ocorre sobre o nosso planeta Terra. Na nossa dimensão e na nossa educação, a gente olha e diz assim, lá no céu. O céu é aqui, meus queridos irmãos. Claro que tudo está ligado a pesos, a energias e espíritos mais iluminados. A ação da gravidade age menos e eles estão numa outra condição, num outro patamar, vamos dizer assim, sobre a superfície terrestre. Nós ainda somos uma vestimenta grosseira, porque se abrir o buraco nós continuamos indo lá, a gravidade cada vez nos puxando mais forte. Né? Então nós temos que se livrar da ação dessa gravidade, purificando nossos pensamentos, sendo muito mais espírito iluminado do que matéria, meus queridos irmãos. Então, consolar é a ação do pensamento e não das palavras. Isso é importante. Isso era o que o Cristo fazia conosco. Ele mudava, ele atingia através da sua aura as pessoas e ali como estava, cheio de energias e impregnando na mente, no corpo daquelas pessoas, retirando todas as obsessões, né, que se faziam presente naquele pessoal. Vamos conviver mais. Vamos aprender a ter Cristo em nossa vida. Vamos ser solidários, vamos ser consoladores, porque nós conhecemos. E Deus não nos deu uma mente, não nos deu essa condição da gente aprender à toa. Não existe o atoísmo. Existe sim, não é, um pré, vamos dizer, condição da gente atingir aquilo que nós desejamos. Hoje, nós não desejamos mais, a família espírita já não deseja mal a ninguém. Então,
Se não deseja o mal, nós temos que desejar o bem, porque só não fazer o mal já não é mais o suficiente para a nossa evolução. Temos que fazer o bem, praticar o bem. Eu tenho a certeza que nenhum pai, nenhuma mãe, ao ver o filho da vizinha com fome, chorando de frio, não vai acolher, não vai levar um prato de comida, meus queridos irmãos. Quando vê alguém chorando porque perdeu alguém, que alguém partiu da sua vida, vamos consolar. À medida em que eu deixar o meu irmão melhor, eu estou recebendo, porque eu antes tenho que receber para mim conseguir passar. Então vamos praticar. Vamos colocar em prática a nossa vivência consoladora, no nosso dia a dia. E ter um entendimento que nem todo mundo tem a maturidade espiritual igual. Tem uns que são milenares e outros são espíritos jovens, quem sabe dessa geração que estamos. Então vamos pensar sempre nisso. Essa é a mensagem da noite, meus queridos irmãos. Vamos elevar então nossos pensamentos a Deus e a Jesus nesse momento, para fazer a nossa prece final, dizendo assim: ó Pai querido, nesse momento que elevamos nossos pensamentos e sentimos a Tua presença em nossa vida. Jesus, que Te sentimos essas luzes de amor, essas luzes de paz que chega até nós. Que eu possa, Pai, ser instrumento neste momento através das minhas energias, que sejam elas transformadas em energias salutares e que sejam conduzidos aqueles que ora estão triste, agonizando a dor, Pai, para que eles possam ter um entendimento que às vezes ela faz parte do nosso processo evolutivo. Pai, retire de mim todo o egoísmo, para que eu possa abraçar meu irmão que necessita de um amparo, de uma proteção. Me dê força e sabedoria, Pai, para que eu possa ensinar a rezar em Teu nome para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Ó Espíritos iluminados que nesta hora carregam em si grande quantidade de energias salutares, que sejam levados e conduzidos até os hospitais, até os lares daqueles que estão doentes, que aqui não puderam vir, mas que estão lá firmes no seu pensamento. Fluidifica, Jesus, aquelas águas, aqueles copos de água, que ao serem inseridos possam se transformar em medicamentos para a cura das doenças da alma. Ó Pai, amparai e protegeis todas as portas das escolas, que ali não se façam presente as sementes da droga, que não se faça presente a semente do desânimo, que ali esteja implantado, Pai querido, o amor de Cristo, a sabedoria e a inteligência da humanidade. Que ao retornar para casa, Pai, possamos levar daqui as energias fluidificadas de paz, de amor, de saúde, que possam espargir dentro do nosso lar, deixando ali um ambiente em equilíbrio, harmonizado, Pai. Que assim seja,
meus queridos irmãos.